Se nós tivéssemos um enfrentamento e uma coordenação nacional, nós teríamos melhores resultados. Fato, o Brasil é um dos epicentros mundiais do coronavírus. O Brasil parece com inveja do mundo todo ter uma crise e ele criou uma crise só para ele, né? A gente está passando por uma crise de saúde, que virou uma grande crise da economia, e o Brasil conseguiu adicionar uma terceira crise, que é a crise política. The unity of your country will be very important to defeat this dangerous virus. Quem vai ser o próximo ministro da Saúde nesse momento tão dramático? O Moro pediu demissão nessa sexta-feira. Vou interferir. Ponto final, pô. If you look at Brazil, they're having a very hard time. And by the way, they kept bringing up Sweden. Sweden's having a terrible time. Certo. Olha lá. Tirar uma fotografia aí. Valeu. 19 de junho de 2020. Nesse dia, que foi histórico por razões ruins, o Brasil passou a ter mais de 1 milhão de casos de coronavírus e 49 mil mortos pela Covid. Tivemos 2 ministros da saúde demitidos em meio a esse caos sanitário. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. A gente vai ter um problema sério em conter a transmissão da doença aqui. Mais sério do que nos países mais organizados. O Brasil, ele foi um dos países mais impactados, porque a gente acabou entrando em quarentena bastante cedo. Isso fez com que a gente tivesse mais de 4 meses de quarentena. Então, do ponto de vista econômico, o Brasil vai ser um dos países com maior impacto. Bom, hoje é 26 de maio, a gente está há quase 3 meses, uns 2, 3 meses gravando esse documentário. Eu acho que eu tô cada vez mais adaptado a essa nova realidade. Não é boa, mas a gente está se adaptando cada vez mais. Hoje é 27 de maio, quarta-feira, já não é mais quarentena aqui em casa, já acho que é cinquentena, setentena, não sei, né? Já desde o começo de abril. O que foi surpresa pra gente é o prolongamento de toda essa quarentena e os efeitos econômicos que isso tem, né? Bom, muita coisa mudou pra gente nos últimos meses. Tanto de ter um home office que agora a gente vai pelo menos até o final do ano e pode se estender, né, para sempre aí dentro da XP. A gente deve voltar com um esquema de trabalho híbrido, né, ou seja, alguns dias em home office, alguns dias no escritório, para se adaptar a essa nova realidade. Os ânimos políticos ficam acirrados por causa da crise econômica e a crise política causada pela crise econômica reforça a crise econômica. Acaba atrapalhando bastante a tomada de decisão dos gestores de fundos, que passam a ter não só a variável de saúde como grande fator de risco, mas também a variável política, que pode ser muito imprevisível. Então a gente politizou uma discussão que tinha que ser muito mais de âmbito sanitário e econômico. O que precisaria ter era menos volatilidade produzida pelo próprio governo. Olhando para frente, para a gente sair dessa crise, poder vislumbrar aí um ciclo de crescimento, um novo ciclo de prosperidade, vai ser fundamental, não só que o Ministério da Economia consiga segurar nosso endividamento de longo prazo, mas que ele permaneça, né? Hoje o bastião do governo é o Ministério da Economia. Nessa crise toda, os números são tão grandes quanto as consequências do coronavírus e da pandemia para a população e para o país. O IBGE estima quase 13 milhões de desempregados. Foram gastos mais de 175 bilhões de reais com o auxílio emergencial, só até junho. O dólar bateu quase R$6. E no meio desses números, um dado que pode trazer esperança. Mais de 130 vacinas estão sendo pesquisadas em todo o planeta.
Um desses estudos acontece no Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. Garantir que existe uma chance de haver uma vacina brasileira, eu acredito que no fim da linha, a gente até o final do ano, ou fevereiro, março, nós temos completado a parte de experimentação animal. E aí a gente passa até a negociação regulatória para começar a fazer o experimento em humanos. É difícil prever tudo, especialmente prazo, que no Brasil a gente depende muito de importação de insumos para tocar adiante o projeto de pesquisa. As etapas de importação de reagente no Brasil são muito burocráticas e muito lentas. Não acredito que a gastança desse ano vai ser algo recorrente para os próximos anos. Então, inviabilidade de Brasil, esse papo todo, acho que não acredito nisso. Tem que começar a olhar para 2021, né? Que reformas que foram atrasadas. Pessoalmente, acredito que o exagero nos gastos desse ano é necessário. Acho que tem que ajudar mesmo, tem que mandar cheque, mandar R$600 para quem perdeu emprego e tal. Acho que tem que fazer. É um jeito de amenizar o impacto da crise. Passamos pela tormenta, agora é reconstruir. Empresas que foram fechadas para reabrir é difícil. Isso acho que acontece no mundo todo, não só no Brasil. A gente sai com um país diferente. Por exemplo, a consequência do ponto de vista de política econômica, etc., é que as reformas que estavam ainda sendo de consolidação fiscal, ou seja, tornar a situação fiscal do Brasil sustentável, elas terão que ser mais profundas, porque o país estará com mais dívida. Bom, a gente revisou o nosso cenário para a Bolsa para o final do ano para 112 mil pontos, que no dia de hoje dá mais ou menos 15% de potencial de valorização. Durante a crise, a gente tinha revisado para baixo a 94 mil pontos e a Bolsa chegou a cair até 60 mil, ou seja, tinha um potencial de valorização ali de 50%, aconteceu até mais rápido do que a gente previa essa valorização, e daqui até o final do ano a gente ainda enxerga mais 15% de potencial de valorização, porque a gente imagina que o mercado vai continuar tomando risco e mirando um cenário pós-pandemia, principalmente mirando o cenário de 2021. A economia vai reabrir parcialmente aí, provavelmente vai ficar de vagalume, liga, desliga, a depender da saturação do sistema de saúde. Nós vamos ter ainda muitos casos pela frente. Nós estamos à mercê, efetivamente, de uma vacina funcionar e ser produzida em tempo e ser distribuída para o mundo todo. Está mais lenta a volta. A nossa projeção de crescimento negativo, ela piorou, ela era de torno de 4 a 5, ela está em 6% hoje. E como o país entrou já bem endividado, não pôde fazer muito mais, ou não poderá fazer muito mais do que tem feito. Financiamento específico para vacina, até agora, do setor público, nós tivemos financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FAPESP. Já começamos a ter algumas doações de pessoas físicas e estamos pedindo doações de pessoas jurídicas, né, de conglomerados de empresas que possam fornecer um aporte importante, né? E a nossa busca agora é a de aumentar a dotação, porque quanto mais recursos a gente tiver à disposição hoje, mais rápido, mais paralelizado vai ser o estudo. Acho que é sempre importante encarar as crises com um olhar construtivo, não necessariamente estar sempre otimista, não isso, mas ter uma visão construtiva sobre o futuro e saber que as crises passam. A conclusão disso tudo é a gente está aprendendo a ser muito mais solidário, e eu espero realmente que as pessoas tornem-se um pouco mais sensíveis aos problemas dos outros, né? Que a gente perde muito a sensibilidade naquela correria maluca do dia a dia, mas eu acredito que a sociedade não vai ser como era antes. Alguma mudança, mesmo que sutil, vai acontecer. Quando a gente começou a gravar essa série, no fim de março, ainda não estava claro qual era a real dimensão da pandemia, tanto em termos sanitários, quanto no impacto na vida das pessoas e também nos negócios. Isso foi ficando claro à medida que a gente começou a gravar a série,
E a gente imaginava que agora, no final, a gente já estaria falando de retomada e de volta à normalidade, tanto nos negócios quanto na rotina das pessoas. Isso está acontecendo em alguns países, mas não aconteceu ainda no Brasil. A vida das pessoas continua o caos e a retomada da economia ainda é uma coisa incerta. De forma geral, a economia global ainda tenta se reerguer para que os impactos na vida da população não sejam ainda maiores.